O grito da minha nora Vanessa fez vibrar os copos de cristal na estante. Sai da cozinha, velha inútil. Só atrapalhas e já não serves para nada. Sou a Clementina. Tenho 68 anos e sou a dona de metade dos edifícios comerciais desta cidade de Lisboa. Pensam que sou uma velha senil que só serve para assinar cheques. Mas esqueceram-se de que os tubarões, mesmo que percam os dentes, nunca perdem a fome. A manhã tinha começado com aquele sol enganador que promete calor, mas que nos gela os ossos com o vento frio do Tejo. Cheguei à casa do meu filho Júlio com a minha famosa tarte de maçã, aquela que leva a receita secreta da minha avó e que, ironicamente, é a única coisa que a Vanessa tolera em mim. A casa é lindíssima, uma construção moderna de 2 andares no bairro mais exclusivo da Quinta da Marinha. E devia ser linda, afinal de contas. Fui eu que paguei a entrada, as mensalidades do crédito habitação e até a remodelação da cozinha, onde minutos mais tarde eu seria humilhada. Ao entrar, o ambiente já estava pesado. Havia 12 pessoas convidadas, todos amigos da Vanessa, gente jovem, ruidosa, com relógios que brilham muito e conversas que valem pouco. O meu filho Júlio recebeu-me com um beijo rápido na face, daqueles que se dão por obrigação, olhando de soslaio para onde estava a mulher, como se pedisse autorização para cumprimentar a própria mãe. Mãe, que bom que chegaste, murmurou Júlio, tirando-me a tarte das mãos. A Vanessa está um pouco nervosa. Já sabes como ela fica quando quer que tudo saia perfeito. Não te preocupes, filho, respondi, ajeitando o chale de lã sobre os ombros. Não vim para dar problemas, só para estar convosco. Sentei-me no canto do sofá da sala, a observar o desfile de vaidades. As amigas da Vanessa falavam de viagens para as Maldivas e das novas dietas da moda, ignorando-me olimpicamente. Para elas, eu fazia parte da mobília, um candeeiro velho que não combina com a decoração minimalista, mas que não podem deitar fora porque é uma herança. O cheiro a queimado foi a primeira coisa que me alertou. Não era um cheiro subtil, era o aroma inconfundível a alho esturricado e a carne agarrar-se ao fundo de um tacho caro. Levantei-me devagar, apoiando-me na minha bengala de madeira de carvalho. Não a uso por não conseguir andar. As minhas pernas são fortes graças a 30 anos a subir e descer escadas para mostrar propriedades. Uso-a porque me dá porte, e por vezes, serve para apontar coisas com autoridade. Caminhei em direção à cozinha. O caos era absoluto. Havia cascas de legumes no chão, farinha sobre a bancada de granito preto e uma Vanessa suada, com a maquilhagem esborratada, a lutar com uma caçarola de ferro fundido. Vanessa, filha, cheira a queimado, disse com suavidade. A minha voz era tranquila, a mesma que usava para negociar contratos milionários sem pestanejar. Ela virou-se bruscamente. Tinha os olhos esbugalhados. Já sei, Clementina, não preciso que mo digas, ladrou-me. Vi que estava a tentar fazer um estofado complexo, algo que claramente tinha visto na internet, mas que não tinha paciência para executar. A base do molho estava preta nas bordas. Instintivamente, deixei a bengala encostada na ilha central e aproximei-me do lava-loiça para lavar as mãos. Deixa-me ajudar-te a salvar o molho. Só temos de mudar de tacho e acrescentar um pouco de comecei a dizer enquanto procurava uma colher limpa. Foi então que aconteceu. A Vanessa tirou a concha com força para dentro do lava-loiça, salpicando molho quente sobre a minha blusa de seda cor creme. O ruído metálico silenciou as conversas na sala contígua. Os convidados espreitaram pelo arco da entrada. O Júlio estava mesmo atrás de mim. Basta, gritou ela, com a cara vermelha de raiva. Estou farta. Tens sempre de te intrometer. Só queria ajudar. A comida para os teus convidados está a queimar, respondi mantendo a calma, embora sentisse o calor a subir-me pelo pescoço. A Vanessa deu um passo na minha direção, invadindo o meu espaço pessoal. Olhou-me com um desprezo tão puro, tão visceral, que por um segundo me senti pequena. Sai da cozinha, velha inútil. Gritou, e a sua voz ecoou nas paredes de azulejo. Só atrapalhas e já não serves para nada. Vai sentar-te e deixa de estorvar. Que é só para isso que serves agora. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. 12 pares de olhos fitavam-me a partir da entrada. Vi as amigas da Vanessa taparem a boca, fingindo escândalo, mas com os olhos a brilhar de morbidez. Mas o que mais me doeu, o que realmente me partiu a alma naquele instante, não foram os gritos daquela rapariga mal-educada. Foi a reação do Júlio, o meu filho, o menino que carreguei nos braços quando o meu marido morreu e nos deixou com dívidas até ao pescoço. O homem a quem paguei a universidade privada a vender terrenos rústicos e a negociar com construtores duros como pedra. Esse homem baixou o olhar. O Júlio olhou para os sapatos.
Não disse Vanessa, respeita a minha mãe. Não disse não lhe fales assim. Ficou calado. Cúmplice no seu silêncio, um cobarde na sua própria casa. Senti um frio repentino no peito, como se me tivessem arrancado o coração e o tivessem metido no congelador junto com o gelo para o uísque. Velha inútil. As palavras ressoavam na minha cabeça. Inútil. Eu, Clementina, que fundei a imobiliária Rocha com uma secretária emprestada e um telefone de disco. Eu, que aprendi a ler plantas de arquitetura melhor do que os engenheiros. Eu, que conheço o valor do metro quadrado de cada esquina de Lisboa. Eu, que pago o cartão de crédito com o qual a Vanessa comprou os ingredientes que agora estava a queimar. Respirei fundo. O cheiro a alho queimado continuava lá, mas agora cheirava a algo mais. Cheirava a um fim. Olhei a Vanessa nos olhos. Ela esperava que eu chorasse ou que lhe gritasse de volta, armando um espetáculo que a justificasse perante os amigos como a pobre vítima de uma sogra terrível. Esperava a reação emocional de uma velhinha magoada. Mas eu não sou uma velhinha magoada. Sou uma empresária reformada. E nos negócios, quando alguém quebra o contrato de confiança, não se chora. Executa-se a cláusula de rescisão. Alisei a blusa manchada de molho com dignidade. Peguei na minha bengala com firmeza, sentindo a madeira polida sob os meus dedos anelados. Ok, disse. Foi uma palavra simples, seca, sem entoação. Não houve tremor na minha voz. A Vanessa pestanejou, confusa com a falta de drama. O Júlio levantou os olhos, talvez à espera que tudo se resolvesse magicamente, como eu sempre fazia, deitando dinheiro ou silêncio sobre os problemas. Dei meia volta e caminhei em direção à saída da cozinha. Passei por entre os convidados, que se afastaram como se eu tivesse uma doença contagiosa. Ninguém disse nada. Ouvi a Vanessa bufar nas minhas costas e voltar a bater com os tachos, vitoriosa, acreditando que tinha ganho território. Saí de casa em direção ao jardim da frente. O ar fresco bateu-me no rosto, ajudando-me a pensar com clareza. As minhas mãos não tremiam. Estavam firmes. Caminhei até ao meu carro, um sedã alemão clássico que mantenho impecável, e sentei-me no lugar do condutor. Não liguei o motor de imediato. Fiquei a olhar para a fachada da casa. Lembrei-me do dia em que assinei o cheque para comprar. Para que comecem a vossa vida sem dívidas, meu filho, tinha eu dito ao Júlio. Lembrei-me das mensalidades que deposito pontualmente no primeiro dia de cada mês na conta da Vanessa, sob o conceito de apoio familiar, uma quantia generosa que pretendia garantir que os meus netos, se viessem, não passassem necessidades, mas que eu bem sabia que era gasta em roupa de marca e jantares pretensiosos. Velha inútil. Abri a minha carteira de pele e tirei a minha agenda pessoal. Não uso o telemóvel para estas coisas. Os assuntos sérios exigem papel e caneta, ou pelo menos a solenidade de um número procurado num caderno de couro. Procurei a letra F, Ferraz. Dr. Rui Ferraz, o meu advogado há 40 anos. O homem que me ajudou a blindar o meu patrimônio quando todos diziam que uma mulher não podia gerir bens imobiliários. Marquei o número no meu telemóvel. Era domingo. Mas o Ferraz atende sempre às minhas chamadas. Ele sabe que se a Clementina liga um domingo, não é para dizer olá. Clementina, a voz dele soou rouca ao terceiro toque. Passa-se algo de mal? Olhei para a janela da cozinha do meu filho. Conseguia ver as silhuetas a moverem-se lá dentro, a rir, celebrando certamente a minha partida. O Júlio devia estar a servir vinho, aliviado por a tensão se ter ido embora com a mãe. A Vanessa estaria a contar a sua versão da história, fazendo-se de mártir. Não, Rui, nada de mal, disse, e surpreendeu-me o quão calma minha própria voz soava. Na verdade, acho que vou fazer algo muito bom por mim mesma. Diz lá. Preciso que prepares os documentos para suspender as transferências automáticas para a conta do Júlio e da Vanessa. Todas. A hipoteca, o leasing do SUV, os cartões adicionais e a mesada mensal. Houve um silêncio do outro lado da linha. O Rui Ferraz conhecia as minhas finanças melhor do que ninguém. Sabia que isso significava cortar-lhes o oxigênio. Clementina, isso é praticamente todo o rendimento deles. O Júlio ganha bem na sociedade, mas não para manter o nível de vida que levam. Eles vão ao fundo em 2 meses. 4 dias, corrigi eu, a olhar para as minhas unhas perfeitamente arranjadas. Quero que recebam a notificação oficial em 4 dias. E, Rui, quero que redijas também uma carta de despejo. A casa está em nome da imobiliária, certo? Sim, tecnicamente é um usufruto que lhes concedeste. Revogável a qualquer momento. Revoga-o. Tens a certeza? É o teu filho. Fechei os olhos por um momento.
Vi a imagem do Júlio a olhar para os sapatos enquanto a mulher me chamava inútil. Um homem que não defende a mãe não merece viver debaixo do teto que ela pagou. Tenho a certeza, Rui. Aparentemente sou uma velha inútil que já não serve para nada. E se não sirvo para nada, também não sirvo para ser o banco pessoal deles. Falou. Está bem. Na quinta-feira terão o notário à porta. Desliguei o telefone. Liguei o motor do carro. O ronronar suave do motor deu-me uma estranha satisfação. Não sentia tristeza. O que sentia era aquela clareza fria e metálica que costumava ter antes de fechar um negócio difícil, quando sabia que tinha todas as cartas vencedoras e a outra parte nem sequer sabia que o jogo tinha começado. Olhei pelo espelho retrovisor enquanto me afastava. A casa parecia imponente, perfeita. Uma fachada. Tudo naquela vida era uma fachada sustentada pelos meus alicerces, e eu tinha acabado de decidir retirar os alicerces. Conduzi de volta para o meu apartamento, um lugar muito mais modesto na Lapa, mas cheio de luz e paz. Enquanto conduzia pela avenida principal, passei em frente a um dos edifícios que construí há 20 anos. Edifício Clementina, lia-se na placa de bronze à entrada. Sorri. Durante anos tinha permitido que me tratassem como uma idosa dócil, uma avó mimada que devia agradecer as migalhas de atenção que lhe davam. Tinha confundido amor com fraqueza. Tinha criado um filho dependente e tolerado uma nora desrespeitosa só para não estar sozinha. Mas a solidão, apercebi-me naquele semáforo vermelho, é muito melhor do que a falta de respeito. Cheguei a casa e servi-me de um copo de vinho tinto. Sentei-me no meu cadeirão favorito, aquele que dá para a janela panorâmica de onde se vê toda a cidade. Tirei o meu caderno de contas, aquele velho caderno de capas pretas onde anoto tudo. Abri a página intitulada Júlio e Vanessa. A lista de despesas era obscena. Clube de golfe, ginásio premium, viagens de fim de semana, jantares, roupa. Somei mentalmente o valor. Era uma fortuna. Uma fortuna pela qual eu tinha trabalhado com o suor do meu rosto, a vender casas debaixo de sol, a lidar com trolhas e burocratas corruptos. Peguei na minha caneta de tinta permanente, aquela que o meu marido me ofereceu antes de morrer, e com um traço firme e elegante desenhei uma linha vermelha diagonal sobre toda a página. Cancelado, escrevi na margem. Sente-me leve. Sente-me poderosa. Senti-me como a Clementina de há 30 anos, aquela que ninguém conseguia parar. 4 dias. Só tinham de esperar 4 dias para descobrir que a velha inútil tinha o comando remoto das suas vidas. Imaginei a cara da Vanessa quando seu cartão fosse recusado no supermercado ou no cabeleireiro. Imaginei o Júlio a receber a chamada do banco. Bebe um gole de vinho. Estava delicioso. Muito melhor do que o vinagre que serviam em casa do meu filho. A tarde caiu sobre a cidade e eu fiquei ali na penumbra a planear os meus próximos passos. Porque isto não era só sobre dinheiro. Era sobre dignidade. E se tinham de aprender a respeitar-me, através da bancarrota, então seria uma lição que jamais esqueceriam. O telefone tocou de novo. Era uma mensagem de texto do Júlio. Mãe, foste-te embora sem te despedires. A Vanessa está muito magoada. Diz que lhe estragaste o almoço. Espero que possas pedir desculpa mais logo. Soltei uma gargalhada seca, um riso que ecoou nas paredes vazias da minha sala. Oh, Júlio, sussurrei para o ecrã escuro. Não fazes ideia do pedido de desculpas que vos tenho preparado. Levantei-me e fui para a secretária. Tinha muito trabalho a fazer. Tinha de rever os meus ativos, os meus testamentos, as minhas propriedades. A máquina de guerra da Clementina tinha se posto em marcha, e o primeiro tiro de canhão chegaria na quinta-feira de manhã, embrulhado num envelope legal com carimbo de urgente. A segunda-feira amanheceu com aquela claridade insultuosa que os dias têm após uma catástrofe. Acordei às 5 da manhã, como fiz religiosamente durante os últimos 40 anos. O meu corpo tem um relógio interno calibrado pela responsabilidade e pelo trabalho duro, algo que o meu filho Júlio e a mulher desconhecem por completo. Servi-me de uma chávena de café negro sem açúcar, forte como um murro na mesa, e dirigi-me ao meu escritório. O meu apartamento é uma penthouse com vista para o Rio Tejo, decorado com móveis de mogno e cabedal. Nada daquelas parvoíces minimalistas que parecem clínicas dentárias onde o meu filho vive. Aqui cheira a livros velhos, a cera de madeira e a silêncio. Aquele silêncio que antes me parecia solidão, agora sabia-me a liberdade. Sentei-me à secretária, uma peça maciça que comprei num leilão quando fechei o meu primeiro negócio com uma cadeia hoteleira internacional. Sobre a superfície de pele verde estendi o que eu chamo de autópsia.
Eram os extratos bancários dos últimos 6 meses dos cartões adicionais que eu tinha dado ao Júlio e à Vanessa. Comecei a sublinhar com um marcador amarelo cada despesa supérflua. No início, a minha mão movia-se com alguma rapidez, mas à medida que descia pelas colunas de números, a indignação obrigou-me a parar. 200 euros num cabeleireiro canino, murmurei, sentindo o maxilar a ficar tenso. E nem sequer tem cão, é para o caniche da mãe da Vanessa. Continuei a ler. Restaurante Leblanc, 400 euros. Spa holístico Renascer, 250 euros. Boutique Importações, 600 euros. A lista era interminável. Não eram despesas de sobrevivência, não eram medicamentos, nem propinas para netos que não existem, nem reparações na casa. Eram caprichos. Eram o combustível de uma vida de aparências que eu estava a financiar enquanto eles me cuspiam na cara. Tirei os óculos de leitura e esfreguei a cana do nariz. Durante anos, tinha dito a mim mesma que o fazia por amor, que o dinheiro serve para a família estar bem. Mas ao ver aqueles números frios e duros, apercebi-me de que não estava a financiar o bem-estar deles, estava a financiar a minha própria humilhação. Cada euro que lhes dava era mais um prego no caixão da minha dignidade. Levantei-me e caminhei até ao cofre embutido atrás do quadro de uma paisagem costeira. Uma pintura que um cliente me deu como parte de pagamento há décadas. Girei a combinação. Direita, esquerda, direita. O clique metálico dos fechos abrir soou como música para os meus ouvidos. Lá dentro não havia joias. Acho as joias vulgares se não forem usadas. O que havia ali era poder, poder em forma de papel. Tirei uma pasta de pele cor de vinho. Lá dentro estavam as escrituras originais de várias propriedades, mas procurava algo específico. Um documento que tinha mandado redigir há 10 anos, quando Júlio casou com a Vanessa e o meu instinto de tubarão me sussurrou para ter cuidado. Era o contrato de comodato do espaço comercial onde o Júlio tem o seu escritório de advogados. O meu filho gaba-se de ser sócio de uma sociedade prestigiada, a Ferraz Associados. O que os seus sócios e clientes não sabem, e o que o Júlio convenientemente se esquece, é que o edifício onde operam é meu, todo o edifício, e que o contrato de arrendamento tem uma cláusula muito específica, a cláusula 14b, que permite ao proprietário rescindir o contrato unilateralmente se forem detectadas condutas que atentem contra a moral ou os interesses do senhorio. Sorri. Um sorriso que não me chegava aos olhos. O Júlio é advogado. Devia ter lido as letras pequeninas, mas nunca o fez porque confiava que a mamã nunca lhe faria mal. Grande erro, rapaz, disse em voz alta, passando os dedos pelo papel texturizado. Nunca subestimes quem te ensinou a andar. Voltei à secretária com o contrato na mão. Também tirei as apólices dos seguros de vida e os fundos fiduciários. Estava tudo em meu nome, era tudo revogável. Senti-me como um general a rever o seu arsenal antes da batalha final. Eu tinha tanques, mísseis e atiradores furtivos, e eles estavam a lutar com pistolas de água. A manhã avançou e decidi que precisava de sair. Não podia ficar fechada com a minha raiva. Vesti um fato de feitio azul marinho, impecável, daqueles que gritam autoridade. E coloquei as minhas pérolas. Peguei na bengala e desci à garagem. Conduzi até a sede da imobiliária A Rocha. Há meses que não ia lá. Desde que me retirei oficialmente para dar lugar às novas gerações, tinha evitado ir para não sentir nostalgia. Mas hoje, a nostalgia era um luxo que eu não me podia permitir. Ao entrar no átrio de mármore, o segurança, um homem mais velho chamado Sr. Anselmo, pôs-se de pé de um salto, quase atirando a cadeira ao chão. Dona Clementina! Exclamou, levando a mão ao boné. Que milagre! Não sabíamos que vinha. Quer que avise o Dr. Ramiro? Não se preocupe, Anselmo. Só venho rever uns assuntos. Como está a sua neta, a que estava doente? Já está melhor, Dona Clementina. Graças a Deus e ao especialista que a senhora nos recomendou. Nunca terei como lhe pagar esse favor. Assenti com um leve sorriso. Era a isso que me referia. Respeito, gratidão, lealdade. Coisas que um segurança compreendia melhor do que o meu próprio sangue. Subi no elevador privado e marquei o 10. Bero andar. As portas abriram-se e deparei-me com o rebuliço do escritório. Telefones a tocar, pessoas a correr com plantas, o cheiro a café e a toner. Caminhei pelo corredor central e, como se houvesse um sinal invisível, o ruído foi diminuindo. Os agentes imobiliários, jovens com fome de sucesso, levantaram os olhos. Alguns reconheceram-me e deram cotoveladas uns aos outros. É a patroa, é a fundadora, ouvi-o sussurrar. O Ramiro, o meu antigo diretor de vendas e agora diretor-geral, saiu do seu gabinete de vidro ao ver-me. É um homem de 45 anos,
Astuto como uma raposa e leal como um cão de guarda. Clementina, disse, abrindo os braços. A que devemos a honra? Aconteceu alguma coisa. Convidou-me a entrar no seu gabinete, que costumava ser o meu. Sentei-me numa das cadeiras de visita, rejeitando a cadeira principal. Ramiro, preciso que me faças um favor discreto, disse, indo direto ao assunto. O que quiseres. Tu é que mandas aqui, embora o teu nome já não esteja na porta. Preciso de uma avaliação atualizada da moradia da Quinta da Marinha, a que o Júlio e a Vanessa ocupam. E quero que verifiques o estado legal do espaço do escritório do Júlio. Quero saber se estão em dia com as cotas de condomínio e os impostos municipais que lhes cabem como inquilinos. O Ramiro ergueu uma sobrancelha. Ele conhecia o Júlio. Sabia que era o meu calcanhar de Aquiles. Problemas no paraíso? Perguntou com cautela. Digamos que o paraíso tem uma praga e eu vou fumigar, respondi secamente. Ramiro, quero que isto seja feito hoje. Amanhã quero os relatórios na minha secretária à primeira hora. Considera feito. Mais alguma coisa? Sim. Preciso que contates o Gustavo, o gerente do Banco Nacional. Diz-lhe que vou vê-lo pessoalmente amanhã às 10h, que prepare os papéis para uma reestruturação total das minhas contas pessoais e empresariais. O Ramiro anotou tudo no seu bloco sem fazer mais perguntas. Essa é a diferença entre um profissional e um amador. Ele sabia que se a Clementina pedia uma avaliação da casa do filho, não era para fazer obras. Saí do escritório a sentir-me revitalizada. Caminhar por aqueles corredores recordou-me quem eu era. Não era a velha inútil que estorvava na cozinha. Eu era a mulher que tinha levantado aquelas paredes. Eu era a mulher que tinha negociado com sindicatos corruptos e saído a ganhar. Eu era a mulher que tinha transformado terrenos abandonados em comunidades prósperas. Como tinha permitido que me fizessem sentir tão pequena? Enquanto conduzia de regresso, passei por um espelho de água numa praça comercial. Vi o meu reflexo fugazmente numa montra enquanto esperava no semáforo. Vi as rugas. Sim, vi o cabelo branco, perfeitamente penteado. Mas também vi o olhar. Aquele olhar de aço que estivera adormecido, coberto por uma camada de doçura maternal mal compreendida. A Vanessa tinha me chamado inútil porque já não lhe servia para cozinhar ou para tomar conta de netos imaginários. Para ela, a utilidade de uma pessoa mede-se no que se pode fazer com as mãos naquele momento: picar cebola, lavar pratos, assinar cheques. A visão dela é tão curta, tão limitada, não percebe que a minha utilidade reside na minha cabeça, nos meus contactos, na minha capacidade de prever o desastre, e, se necessário, provocá-lo. Cheguei a casa e preparei um almoço simples: uma salada e um filete de peixe. Comi em silêncio, a desfrutar de cada bocado, sem ninguém a criticar a minha forma de comer ou a ignorar-me para olhar para o telemóvel. À meio da tarde, o meu telemóvel vibrou. Era o Júlio outra vez. Mãe, a sério, atende. A Vanessa está preocupada porque não depositaste o dinheiro do cartão e recusaram-lhe um pagamento online. De certeza que é um erro do banco, mas avisa-me para ela ficar descansada. Li a mensagem e soltei uma gargalhada curta e seca. Preocupada. Claro que estava preocupada. Não por mim, não por como eu me sentia depois de ela me expulsar da sua casa como a um cão. Estava preocupada porque o seu fluxo de caixa tinha parado. Não respondi. Deixei o telefone sobre a mesa de centro e fui até a minha biblioteca. Tirei um mapa da cidade, um antigo que tenho emoldurado. Tracei com o dedo a rota da minha casa até ao clube de tênis onde a Vanessa joga às terças e quintas-feiras. Amanhã é terça-feira. Se eu cortar o dinheiro hoje, o impacto é privado. Uma recusa online é irritante, mas ninguém a vê. Mas se eu quero que a lição fique gravada a fogo na sua memória, o impacto deve ser público. A vergonha é um mestre muito mais eficaz do que a carência. Lembrei-me de que o título do clube, aquela joia que vale mais do que um carro de luxo, está em meu nome. Eu sou a titular. Eles são beneficiários. Sentei-me na minha poltrona e fechei os olhos, a visualizar o tabuleiro de xadrez. Movimento 1: bloqueio financeiro total em processo. Movimento 2: desestabilização social. Movimento 3: golpe legal ou despejo. Senti uma pontada de dor no peito. Não era um infarte, era tristeza. Tristeza pelo Júlio. Como é que eu tinha criado um homem tão fraco? Em que momento se transformou num acessório daquela mulher? Talvez a culpa fosse minha. Talvez, ao querer dar-lhe tudo o que eu não tive, lhe tenha tirado o mais importante: o caráter. Tirei-lhe a necessidade de lutar. Bem, pensei, abrindo os olhos e a ver o pôr do sol pintar a cidade de cor de laranja, nunca é tarde para educar um filho.
Às vezes a lição mais dura é a que mais ensina. Se tiver de partir para voltar a montar, loei. Levantei-me e fui ao meu roupeiro. Procurei o meu melhor vestido de coquetel, um preto, sóbrio mas elegante. Amanhã não iria ao clube jogar tênis. Amanhã iria falar com a administração, e casualmente lui a hora em que a Vanessa costuma estar a beber gin tônicos com as amigas depois do jogo. O meu plano começava a ganhar forma. Uma forma nítida e cruel. Não era vingança, repeti a mim mesma. Era justiça. Era reequilibrar a balança. Eles tinham tirado, esvaziando a minha conta emocional e financeira. Agora era a minha vez de fazer um levantamento. A noite caiu por completo. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo como diamantes espalhados sobre veludo negro. Da minha altura, tudo parecia pequeno, insignificante. Os problemas da Vanessa, os seus gritos, a sua arrogância pareciam minúsculos daqui. Servi-me de um segundo copo de vinho, desta vez um Cabernet reserva que estivera a guardar para uma ocasião especial. Brindei sozinha em frente à janela. A velha inútil, disse em voz alta, a saborear a ironia. Que descansem bem esta noite, queridos filhos, porque amanhã a realidade vai bater-vos à porta e não vai trazer tarte de maçã. Fui para a cama com a mente limpa. Não precisei de comprimidos para dormir. A certeza de ter o controlo é o melhor sedativo que existe. Amanhã seria um dia longo. Amanhã a Clementina voltaria à arena e que Deus se apiede de quem se atravessar no meu caminho, porque eu não o farei. O silêncio do meu quarto foi interrompido uma última vez pelo zumbido do telemóvel. Outra mensagem. Nem sequer olhei. Desliguei-o e deixei-o na mesa de cabeceira. O jogo tinha começado e eu tinha as peças brancas. Eu jogava primeiro. Na terça-feira de manhã, o clube de campo amanheceu com aquele cheiro característico a relva recém-cortada e a dinheiro antigo. Cheguei às 10 em ponto, a conduzir o meu próprio carro, sem motorista, porque gosto de sentir o controlo do volante. O segurança da entrada, um homem que está ali há 20 anos, levantou a cancela antes de eu ter de baixar o vidro. Ele sabe quem paga as cotas anuais mais altas da lista de sócios fundadores. Não fui vestida para jogar. Levava um conjunto de linho cor de areia, fresco mas formal, e os meus óculos de sol escuros que ocultam qualquer emoção. Caminhei em direção à esplanada principal, aquela que tem vista para os campos de terra batida, onde as esposas dos empresários brincam aos desportos enquanto discutem sobre os seus empregados domésticos e as suas próximas cirurgias. Sentei-me numa mesa de ferro forjado debaixo de um guarda-sol branco. O empregado, um rapaz jovem chamado Luiz, aproximou-se quase a correr. Bom dia, dona Clementina. Trago-lhe a sua limonada com gás e hortelã? Por favor, Luiz. E chama-me o senhor Monteiro, o diretor. Diz-lhe que é urgente, mas discreto. Enquanto esperava, observei o CURT número 3. Lá estava a Vanessa. Usava uma saia branca imaculada, uma viseira de marca que custa o que um operário ganha no mês, e ria estrondosamente com 3 amigas. Parecia radiante, despreocupada. Parecia alguém que acha que a vida é um buffet livre onde nunca te trazem a conta. Bateu na bola com força, gritando um gemido exagerado, como os que as tenistas profissionais fazem na televisão. Desfruta, querida, pensei, cruzando as pernas, porque esse é o último set que vai jogar à minha custa. O senhor Monteiro chegou a secar o suor da testa com um lenço. É um homem nervoso que sabe que o seu lugar depende de manter contentes os sócios que realmente importam. Dona Clementina, que surpresa! Algum problema com o serviço? Sente-se, Ricardo. Indiquei a cadeira vazia. Ele obedeceu. Não é o serviço, é a administração do meu título de sócia. Preciso de fazer um ajuste imediato nos beneficiários. Tirei da mala um envelope com o logótipo do meu advogado. A partir deste momento, o meu filho Júlio e a esposa Vanessa são removidos da minha conta familiar. Os seus cartões de acesso, as suas assinaturas para consumo no restaurante e as suas reservas de campos ficam anuladas. O Monteiro empalideceu. Olhou para o CURT onde a Vanessa celebrava um ponto. Mas dona Clementina, a senhora Vanessa está a jogar agora mesmo e tem a mesa 4 reservada para o almoço com as amigas. Eu sei, disse, a tirar os óculos de sol para o olhar diretamente nos olhos. E espero que ela traga dinheiro vivo, Ricardo, porque se tentarem faturar algo ao meu número de sócio, a responsabilidade será sua. Bloqueie tudo agora. O gerente assentiu, a engolir em seco, e retirou-se com o envelope na mão em direção aos gabinetes administrativos. Eu voltei a colocar os óculos e dei um gole na minha limonada. Estava fria, ácida e doce. Perfeita.
O primeiro movimento tinha sido executado em silêncio. Ninguém na esplanada se apercebeu. O sol continuava a brilhar, as bolas continuavam a saltar, mas no sistema informático do clube, o estatuto da Vanessa tinha acabado de passar de beneficiária VIP a persona non grata. Passaram 40 minutos e a partida terminou. Vi a Vanessa e as amigas a caminharem em direção à área de descanso, a rir e a secarem o suor com toalhas bordadas do clube. Sentaram-se na mesa contígua ao bar, a uns 20 metros de onde eu estava. Eu ficava parcialmente oculta por uma coluna de pedra e uma trepadeira de buganvílias, mas tinha uma vista perfeita. A Vanessa estalou os dedos para chamar o empregado. Esse gesto sempre me incomodou. É o gesto de quem nunca teve de servir ninguém. Rodada de espumante para celebrar a minha vitória, gritou ela, alto o suficiente para metade do clube ouvir. E tragam a ementa, que morro de fome. Peçam o que quiserem, meninas. Hoje pago eu. As amigas aplaudiram. Eram mulheres como ela, muito enfeite e pouco conteúdo. Falavam dos maridos como se fossem multibancos com pernas. O empregado chegou com as taças de champanhe e sumo de laranja. A Vanessa brindou, exultante. Por nós, e porque não temos de trabalhar em escritórios aborrecidos, disse. E todas riram. Senti uma pontada de raiva, mas deixei-a passar. A raiva todo o discernimento e eu precisava de estar lúcida. Peguei no telemóvel e verifiquei o e-mail. Tinha a confirmação do Ramiro. A inspeção municipal no edifício do Júlio estava agendada para essa mesma tarde. Uma inspeção surpresa solicitada pela proprietária devido a preocupações estruturais. Isso iria manter o Júlio ocupado e longe do telemóvel durante um bom bocado. De repente, a dinâmica na mesa da Vanessa mudou. O empregado tinha se aproximado com o terminal de pagamento automático sem fios. Aparentemente, no clube agora cobravam as bebidas no momento se não fossem debitadas na conta de sócio. Uma nova política que eu tinha sugerido na última reunião da direção, prevendo situações como esta. A Vanessa sacou do cartão negro, aquela extensão da minha própria conta que ela usava como varinha mágica, passou-o com arrogância, sem sequer olhar para o valor. Continuou a falar com a amiga da direita sobre a tal viagem. A máquina emitiu um bip agudo e desagradável. Bip, bip, bip. O empregado olhou para o ecrã, desconfortável. Desculpe, dona Vanessa. O cartão foi recusado. A Vanessa parou de rir e franziu o sobrolho, aquela ruga na testa que tanto botox lhe custava disfarçar. O que dizes? Isso é impossível. É um cartão sem limite. Passa outra vez. De certeza que é a tua máquina que não tem rede. O empregado obedeceu. Outra vez o bip. Recusado. O silêncio na mesa das amigas tornou-se denso. Já não falavam de viagens. Agora olhavam para as taças com desconforto. Que estupidez! Exclamou a Vanessa, a elevar a voz. É do banco, de certeza que bloquearam por segurança porque ontem comprei uns voos. Olha, tenta com este. Tirou outro cartão, o de débito, onde eu depositava a mesada mensal. Aquela conta que tinha ficado a zeros na segunda-feira de manhã. O empregado, visivelmente a suar, inseriu o segundo cartão. Esperaram uns segundos eternos. Saldo insuficiente. Desta vez o empregado não teve de o dizer. O som da máquina foi sentença suficiente. A Vanessa ficou vermelha, uma cor que contrastava horrivelmente com a sua roupa branca. Não percebo, balbuciou, a procurar freneticamente na mala. Eu tenho dinheiro. A minha sogra deposita pontualmente. Deve ser um erro de sistema do banco. Minha senhora, se quiser posso tentar com outra forma de pagamento, sugeriu o empregado em voz baixa, a tentar salvar a dignidade que ela mesma estava a perder. Não tenho outra forma de pagamento, gritou ela. E desta vez, várias cabeças na esplanada viraram-se. Isto é ridículo. Sou sócia deste clube. Debitem na conta do título e pronto. Depois resolvo isto com o banco. O empregado deu um passo atrás, como se temesse que ela o mordesse. Lamento muito, dona Vanessa, mas o sistema indica que o seu utilizador está bloqueado para débitos na conta titular. Aparece como inativo. O quê? A Vanessa pôs-se de pé de um salto, atirando a cadeira ao chão. Como inativo? Eu sou a nora da Clementina de Lagarza. Chama o diretor agora mesmo. Foi o momento exato. A peça de dominó tinha caído e o ruído ecoou por todo o pátio. Levantei-me devagar, a alisar a minha saia de linho. Peguei na bengala, embora apenas para marcar o ritmo dos meus passos sobre as lajes de pedra. Toque, toque, toque.
O som seco do carvalho contra o chão fez com que algumas pessoas olhassem para mim. Saí de trás da coluna e caminhei em direção à mesa dela. A Vanessa viu-me. A sua expressão passou da fúria à confusão e depois a um alívio mal compreendido. Clementina, gritou ela, a agitar as mãos. Ainda bem que estás aqui. Eles têm um desastre neste lugar. Dizem que os cartões não passam e que a conta está bloqueada. Diz-lhes quem eu sou. Cheguei à mesa. As 3 amigas da Vanessa olharam para mim com uma mistura de respeito e medo. Elas sabiam quem eu era. Elas sabiam que os edifícios onde viviam provavelmente tinham sido construídos ou financiados pela minha empresa. Parei em frente a Vanessa. Não sorri. O meu rosto era uma máscara de mármore. Não é preciso dizer-lhes quem és, Vanessa, disse com voz calma, mas com aquela projeção que se aprende a dirigir obras com ruído de máquinas. Eles sabem quem tu és. És a convidada que acaba de perder os seus privilégios. A Vanessa ficou paralisada, de boca entreaberta. Do que é que estás a falar? Sussurrou ela, baixando o tom ao ver que as pessoas nos observavam. Estou a falar de que os cartões não funcionam porque eu os cancelei. Estou a falar de que a conta do clube está bloqueada para ti porque te tirei do título esta manhã. A Vanessa olhou para as amigas à procura de apoio, mas elas evitaram o seu olhar. Por que farias isso? Estás a humilhar-me à frente de toda a gente. Tu humilhaste-te sozinha no domingo, querida, respondi, a dar mais um passo em frente. Quando me gritaste na minha própria cozinha, em frente aos teus convidados, que eu era uma velha inútil, lembras-te? Inútil e estorvo. Bem, decidi deixar de estorvar nas tuas finanças. A Vanessa empalideceu. Compreendeu, pela primeira vez, a dimensão do seu erro. Não era uma birra de avó. Era um ataque nuclear tático. Clementina, por favor, não podes fazer isto aqui. O Júlio vai saber disto. O Júlio tem os seus próprios problemas agora mesmo, interrompia, a olhar para o meu relógio de pulso. Se os meus cálculos não falham, neste momento deve estar a receber os inspetores da Câmara no seu escritório. Parece que há irregularidades no contrato de arrendamento do edifício. Um contrato que, por acaso, eu controlo. Ela recuou, esbarrando contra a mesa. As taças tilintaram. Estás louca, murmurou. És uma velha rancorosa. Sou uma mulher de negócios, Vanessa, e acabo de fechar a sucursal de beneficência que mantinha o teu estilo de vida. Virei-me para o empregado, que continuava ali, pálido e com o terminal na mão. Jovem, disse-lhe, tirando uma nota de 50 euros da mala. Isto é a sua gorjeta pelo mau momento. A conta das bebidas, por favor, entregue-a à senhora. Terá de apagar ela mesma. E se não puder, sugiro que chame a segurança para acompanhar a saída. As regras do clube são claras sobre o consumo sem fundos. Deixei a nota no tabuleiro do empregado. Olhei para as amigas da Vanessa, que pareciam querer tornar-se invisíveis. Tenham um bom dia, meninas. Desfrutem do sol. Dizem que é de graça, ao contrário do espumante. Dei meia volta e comecei a caminhar em direção à saída. Senti os olhares de todo o clube cravados nas minhas costas. Não me importava. Caminhava direita, de cabeça erguida, a sentir o sangue a correr poderoso pelas minhas veias. Não me sentia velha, sentia-me eterna. Atrás de mim, ouvi a voz embargada da Vanessa tentar negociar com o empregado, e o murmúrio crescente dos mexericos que correriam como pólvora por toda a cidade antes do anoitecer. Cortaram a água à nora da rocha, diriam. E teriam razão. Ao chegar ao carro, o meu telemóvel vibrou. Era o Júlio. Deixei-o tocar 3 vezes antes de atender, ligando alta voz enquanto ligava o motor. Mãe. A voz dele soava agitada, quase sem fôlego. Mãe, o que se passa? Tenho 3 inspetores no escritório a dizer que vão fechar tudo por causa de uma violação do contrato do proprietário. Dizem que foste tu que assinaste a ordem. E a Vanessa está a ligar-me histérica do clube a dizer que a deixaste sem dinheiro à frente de toda a gente. Saí do parque de estacionamento do clube a desfrutar da suavidade da suspensão do meu carro. Olá, filho, disse com uma tranquilidade que contrastava com o pânico dele. Ainda bem que ligas. Estava a pensar que se calhar aquele escritório já não é adequado para ti. É um edifício muito sério para um advogado que não sabe defender nem a própria mãe. Mãe, isto é uma loucura! Gritou ele. Tens de parar com isto. A Vanessa está a chorar. Os meus sócios estão furiosos. Não nos podes fazer isto por causa de uma discussão de domingo. Travei num semáforo vermelho. Olhei para um grupo de idosos a jogar dominó no jardim da esquina. Pareciam felizes.
Não é uma discussão, Júlio, é uma reestruturação. Vocês disseram que eu já não servia para nada. Estou a dar-vos razão. Se sou inútil, o meu dinheiro também o é. Por isso decidi retirar-lo todo, para não vos estorvar. Mãe, por favor, vamos falar. Vou à tua casa agora mesmo. Não vou estar em casa, menti. Tenho uma reunião com o notário. Há um assunto sobre uma casa na Quinta da Marinha que preciso de rever. Aparentemente, tenho lá uns inquilinos precários que se esqueceram de pagar a renda emocional durante anos. De que estás a falar? Vais tirar-me a casa. A voz dele quebrou-se. Por fim, o medo real tinha chegado. Lê o teu correio na quinta-feira, Júlio. Aí terás todas as respostas. Desliguei antes que ele pudesse responder. O semáforo abriu. Acelerei. A cidade abria-se perante mim, cheia de edifícios que eu tinha visto nascer das plantas. O Júlio e a Vanessa achavam que o mundo era um dado adquirido, algo que mereciam por direito divino. Estavam prestes a aprender da forma mais dura possível que o mundo pertence a quem o constrói, e não a quem vive de empréstimo nele. Enquanto conduzia para o banco para minha reunião com o Gustavo, uma estranha sensação de paz invadiu-me. Não era vingança, repeti a mim mesma, era educação. Estava a dar-lhes a lição de vida que eu tinha saltado todos estes anos, e, como boa professora, sabia que o exame final, o de quinta-feira, seria o mais difícil de todos. A velha inútil tinha acabado de demonstrar que ainda tinha os dentes afiados, e estava apenas a começar a morder. A quinta-feira chegou com a pontualidade de um cobrador de impostos. Eu estava sentada no terraço com uma chávena de chá de hortelã na mão, a observar a cidade acordar debaixo de uma camada de nevoeiro cinzento. O meu telemóvel, no silêncio sobre a mesa de vidro, iluminou-se às 9 em ponto. Era a mensagem de Rui Ferraz, o meu notário. Notificação entregue. O SUV foi recuperado pela locadora. O aviso de despejo foi assinado pelo Júlio. Fechei os olhos por um instante e suspirei. Não era um suspiro de alívio nem de tristeza. Era o ar que um arquiteto solta quando finalmente deita abaixo uma estrutura que estava mal alicerçada desde o início. Eu sabia exatamente o que se estava a passar do outro lado da cidade, naquela moradia que tanto esforço me custou a pagar. Imaginei o reboque a levar o carro de luxo que a Vanessa usava para ir ao salão de beleza, enquanto os vizinhos viam das janelas. Imaginei o Júlio a ler o documento legal com as mãos a tremer, a tentar perceber como é que o seu mundo de cristal se tinha partido em 1000 pedaços em menos de uma semana. Não tive de esperar muito. Às 10h30 a campainha da minha penthouse tocou com insistência. Não era o toque cortês de uma visita, era o dedo colado ao botão de alguém desesperado. Eu tinha dado instruções ao porteiro para os deixar subir. Queria vê-los. Precisava de ver se nos olhos deles havia arrependimento ou apenas o medo da pobreza. Quando abri a porta, a imagem era lamentável. O Júlio trazia o fato amarrotado, sem gravata, com olheiras profundas que denunciavam noite sem dormir. A Vanessa, sempre tão impecável, parecia outra pessoa. Trazia uns jeans velhos, o cabelo apanhado num rabo de cavalo mal feito e os olhos inchados, sem uma gota de maquilhagem. Mãe! Exclamou o Júlio ao ver-me, a tentar entrar de rompante. Eu mantive-me firme na ombreira, a bloquear a passagem com o corpo e a bengala. Bom dia, Júlio. Bom dia, Vanessa, disse com frieza. A que devo esta visita tão intempestiva? Não deviam estar a fazer as malas. A Vanessa soltou um soluço abafado. E o Júlio passou as mãos pela cara, desesperado. Mãe, por favor, deixa-nos entrar, suplicou ele. Temos de falar. Isto foi longe demais. Levaram o carro. A polícia estava lá, e o notário mãe, o documento diz que temos 30 dias para sair. É a nossa casa. Afastei-me lentamente, permitindo que passassem para a sala. Não lhes ofereci lugar para sentar, não lhes ofereci água. Dirigi-me ao meu cadeirão favorito, aquele de espaldar alto de onde controlo tudo, e sentei-me com a elegância de uma rainha que recebe plebeus revoltados. Correção, Júlio, disse, a cruzar as mãos sobre o regaço. Não é a vossa casa. Nunca foi. É uma propriedade da imobiliária Rocha, cedida em comodato gratuito ao meu filho e à esposa. Um contrato que, como advogado, devia saber que é revogável a qualquer momento por vontade do proprietário, e a proprietária sou eu. A Vanessa, que estivera a tremer perto da janela, virou-se para mim com uma mistura de fúria e pânico. A velha inútil que ela desprezava estava agora sentada em frente a ela, a segurar as chaves do seu destino. Não nos podes fazer isto. Gritou a Vanessa, embora sua voz carecesse da força de domingo. Somos a tua família. Aquela casa fui eu que a decorei. Os meus amigos vivem naquela zona.
O que é que eu vou fazer? Para onde é que vou? Humilhaste-me no clube, deixaste-me sem dinheiro e agora queres pôr-me na rua. Olhei fixamente para ela. Lembrei-me do cheiro a alho queimado e dos gritos na cozinha. Vanessa, sugiro que baixes o tom, disse. A minha voz era suave mas cortante como um bisturi. Estás na minha casa, e aqui a velha inútil não tolera gritos. Se queres falar, falas com respeito. Se não, a porta é ali. Ela calou-se de imediato, a morder o lábio inferior. O Júlio aproximou-se de mim, a ajoelhar-se junto à poltrona. Ver o meu filho, um homem de 40 anos, de joelhos, deu-me a volta ao estômago. Não por pena, mas por vergonha alheia. Mãe, o que aconteceu no domingo foi um erro. A Vanessa estava estressada. Eu não soube reagir. Mas não podes destruir a nossa vida por causa de um mau momento. Fecharam-me o escritório, mãe. Os inspetores selaram aquilo por falhas estruturais. Sabes que é mentira. Sabes que o edifício está perfeito. Os meus sócios estão a pedir explicações. Se perco aquele espaço, correm comigo da sociedade. O edifício tem falhas estruturais graves, Júlio, respondi, a olhar-lo nos olhos. A falha está no inquilino principal. Carece de coluna vertebral. O Júlio baixou os olhos, com o rosto vermelho. Estive a rever os livros contabilísticos, meus filhos, continuei, tirando uma pasta azul marinho do meu lado. Não era uma pasta qualquer, continha o detalhe das vidas deles. Sabem quanto dinheiro investi no vosso estilo de vida nos últimos 10 anos? Abri a pasta e tirei uma folha de cálculo impressa. 1 milhão de euros, li a cifra em voz alta. Entre hipotecas, carros, cartões de crédito, viagens, roupa de marca e jantares em restaurantes onde um prato de sopa custa o que uma família come numa semana. 1 milhão de euros. E em troca desse investimento, o que é que recebi? O silêncio na sala era tão denso que se podia cortar a faca. Recebi desprezo, respondi a mim própria. Recebi que me tratassem como um móvel velho. Recebi que a minha nora me gritasse à frente de estranhos que não sirvo para nada. E recebi o silêncio cobarde do meu único filho. A Vanessa tentou falar, a balbuciar desculpas. Clementina, eu não queria dizer aquilo. Estava nervosa por causa do jantar, tu sabes como eu sou. Sei perfeitamente como és, Vanessa, interrompi. És uma mulher que nunca teve de ganhar €1 na vida. És alguém que acredita que o dinheiro cresce nas árvores genealógicas dos sogros. E até o domingo passado, tinhas razão. Eu permiti isso, eu reguei essa árvore. Mas acabou-se. Levantei-me do cadeirão e caminhei até a minha secretária de mogno. Peguei num documento legal com selos oficiais e pulo em cima da mesa de centro, à frente deles. Isto é uma revogação de doação por ingratidão, expliquei com um tom didático. É uma figura legal muito interessante. Permite a quem dá, retirar o que foi dado se quem recebe cometer atos de ofensa contra o doador. E acreditem, chamar-me inútil e estorvo qualifica-se perfeitamente perante qualquer juiz. O Júlio pegou no papel. Os seus olhos percorreram as linhas legais. Ficou pálido. Mãe, isto inclui os fundos fiduciários. Isto inclui a minha herança futura. Tudo, Júlio. Absolutamente tudo. A partir de hoje, vocês são financeiramente independentes. Parabéns. É o que todo adulto deseja. Liberdade. Mas nós não sabemos viver sem a tua ajuda, sussurrou a Vanessa. E pela primeira vez vi honestidade nos seus olhos. Era o terror puro de quem se vê no meio da tempestade. O Júlio ganha bem, mas não para pagar a casa, os clubes, os carros, temos dívidas, Clementina, os cartões estão no limite. Então terão de aprender, disse, implacável. Vão vender as coisas de que não precisam. Vão mudar-se para um sítio que possam pagar. Talvez tu, Vanessa, possas procurar um emprego. Tenho a ideia de que estudaste design de interiores há 20 anos, embora nunca tenhas exercido. É uma boa altura para desenterrar o canudo. Não posso trabalhar agora. Guinchou ela. Tenho 42 anos, ninguém me vai contratar. E as minhas amigas? O que vão dizer? Já estão a falar do que se passou no clube. Sou o bombomiarir da sociedade. Soltei uma gargalhada curta. Aí estava. A verdadeira dor não era a fome, não era o teto. Era o que dirão. A reputação, querida, é como a porcelana. Uma vez que se parte, por mais que a colhes, notam-se as fendas. E tu partiste a tua aos seres mal educada para quem te dava de comer. As pessoas no clube não se riem por tu não teres dinheiro. Riem-se porque descobriram que tudo o que exibias era emprestado. O Júlio pôs-se de pé.
Parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. É definitivo? Perguntou com voz rouca. Tão definitivo como a minha assinatura neste cheque que já não vou passar, apontei para a secretária vazia. Tem até o último dia do mês para desocupar a casa. A imobiliária já tem instruções para a pôr à venda. Se não saírem até lá, a polícia encarrega-se disso. E sobre o escritório, Júlio, sugiro que procures um coworking barato. O edifício vai ser remodelado e o contrato de arrendamento está cancelado por incumprimento de pagamentos municipais, que, já agora, te cabiam a ti segundo a cláusula sexta. O Júlio assentiu lentamente. Compreendeu que não havia negociação possível. Eu não estava a regatear. Estava a ditar a sentença. Vamos embora, Vanessa, disse ele, a agarrar-la pelo braço. Não. Não vou embora. A Vanessa soltou-se, histérica. Não nos podes fazer isto. És uma bruxa. Vais morrer sozinha, velha amargurada. E quando morreres, nós vamos ficar com tudo de qualquer forma. Essa foi a gota de água que transbordou o copo. Mas não perdi a compostura. Pelo contrário, uma calma glacial invadiu-me. Caminhei até ficar a 1 metro dela. Engana-te em duas coisas, Vanessa, disse em voz muito baixa. Primeiro, não estou amargurada, estou decepcionada, o que é muito diferente. E segundo, acabei de reescrever o meu testamento esta manhã com o Dr. Ferraz. Vi o sangue a gelar nas veias de ambos. Se eu morrer amanhã, continuei, todo o meu patrimônio, os meus edifícios, as minhas contas, os meus terrenos, tudo passará para uma fundação de beneficência para mulheres empreendedoras de baixos rendimentos. Mulheres que sabem o que é trabalhar e que valorizam cada cêntimo. A vocês, deixei-vos o que a lei obriga como legítima mínima, o que é praticamente nada comparado com o que lá há. Por isso, se eu fosse a ti, rezava para que eu viva muitos, muitos anos. Porque enquanto eu viver, só talvez algum dia possam recuperar o meu respeito. Mas se eu morrer, ficam sem nada para sempre. A Vanessa abriu a boca, mas não saiu som nenhum. O golpe tinha sido fatal. A esperança da herança, aquele colete salva-vidas dourado a que os parasitas se agarram, tinha sido furado. O Júlio olhou para mim com uma mistura de horror e admiração. Acho que naquele momento, pela primeira vez na vida, viu a mulher de negócios que construiu um império, e não apenas a mãe que lhe fazia biscoitos. Adeus, mãe, disse ele, arrastando uma Vanessa catatônica para a porta. Adeus, filho. Quando aprenderem a cozinhar o vosso próprio jantar sem o deixarem queimar, convidem-me. Talvez então aceite ir. A porta fechou-se atrás deles com um clique suave mas definitivo. Fiquei de pé no meio da sala. O silêncio regressou, mas já não parecia vazio. Parecia limpo. Aproximei-me da janela e olhei lá para baixo. Vi o Júlio e a Vanessa saírem do edifício. Caminhavam separados, sem se tocarem. Entraram num táxi, já que não tinham o seu SUV. Um táxi comum e vulgar. Senti uma pontada de dor no peito. Claro que sim. Sou mãe. Ver um filho cair dói. Mas também sou construtora. E sei que, por vezes, para que um edifício não desmorone, é preciso demolir os pisos falsos e reforçar os alicerces, mesmo que o processo seja ruidoso e levante muita poeira. Fui à cozinha e servi-me de mais uma chávena de chá. As minhas mãos não tremiam. Sentia-me leve, como se tivesse tirado um casaco de chumbo que carregava há décadas. Olhei para o meu reflexo no vidro do forno. Lá estava a Clementina. A verdadeira Clementina. Não a velha inútil, mas a matriarca que acabava de dar a lição mais importante da sua vida. O telefone voltou a tocar. Era o Ramiro, da imobiliária. Dona Clementina, já pusemos o anúncio de venda da moradia. Tenho 3 interessados que a querem ver na próxima semana. Avançamos. Sorri. A máquina continuava a girar. Avança, Ramiro. E sobe o preço em 10%. Aquela casa tem uma excelente mais-valia, agora que estamos a limpar de más energias. Desliguei. Sentei-me a desfrutar do meu chá. O sabor da hortelã nunca tinha sido tão doce. Tinha recuperado a minha vida, o meu dinheiro e a minha dignidade. E o melhor de tudo, é que a transformação apenas tinha começado. O Júlio e a Vanessa tinham um longo caminho pela frente, um caminho de pedras e de subidas íngremes. Mas era o caminho deles. Eu já tinha percorrido o meu. Agora cabia-me a mim desfrutar da vista desde o topo. No entanto, enquanto via as nuvens a dissiparem-se sobre a cidade, uma ideia cruzou a minha mente. Destruir a bolha deles era a primeira parte, mas deixar um legado real implicava algo mais do que apenas tirar-lhes o dinheiro.
Tinha de garantir que o meu patrimônio, aquele que tanto defendi hoje, servisse para algo maior do que o ego de uma família desfeita. Olhei para a pasta azul em cima da mesa. A fundação não era apenas uma ameaça para assustar a Vanessa. Era uma ideia que andava a rondar-me a cabeça há anos, e agora tinha tempo e recursos livres para tornar realidade. Mulheres de Aço, pensei. Esse seria um bom nome. Levantei-me e procurei a minha caneta de tinta permanente, a da tinta negra indelével. Tinha muito que planear. O capítulo da avó sofredora tinha se fechado para sempre. O capítulo da Clementina, a benfeitora implacável, acabara de começar. E pobre daquele que ousasse pensar que eu já não servia para nada, porque eu estava prestes a mostrar a toda a cidade exatamente para que é que eu sirvo. Passaram 6 meses desde aquele fatídico domingo em que uma panela de estufado queimado e um grito insultuoso mudaram o rumo da minha vida. 6 meses desde que a velha inútil decidiu fechar a carteira e abrir os olhos. Hoje o sol entra pelas enormes janelas do meu escritório no 10. Gueiro andar da imobiliária Rocha, iluminando as plantas do meu novo projeto. Não estou na cozinha a descascar batatas, nem à espera que a minha nora se digne a dirigir-me a palavra. Estou onde pertenço na cabeceira da mesa, a tomar decisões que movem betão e aço. A moradia da Quinta da Marinha foi vendida há 3 semanas. Foi uma transação rápida e limpa, como eu gosto que os negócios sejam. O comprador foi um diplomata estrangeiro que pagou o preço de tabela sem regatear um único cêntimo. Ver como tiravam os móveis de design da Vanessa aqueles sofás brancos impráticos e os candeeiros que pareciam naves espaciais foi uma experiência quase religiosa. Não senti nostalgia ao entregar as chaves. Pelo contrário, senti que estava a tirar um sapato que me apertava há anos, a causar-me calos na alma. A minha rotina mudou drasticamente. Já não passo as manhãs a ver se depositei a mesada a horas. Agora as minhas manhãs são para mim. Faço pilates com uma instrutora que não me trata como se eu fosse de cristal. Leio os jornais financeiros e tomo o pequeno almoço com calma, a saborear cada gole do meu café. A solidão do meu apartamento, que antes me aterrorizava, converteu-se no meu santuário. Descobri que o silêncio não é vazio quando se tem a mente cheia de projetos. A cidade continua o seu ritmo frenético lá embaixo, e eu continuo a fazer parte da sua engrenagem. Muitos pensaram que a Clementina se reformaria para tricotar camisolas de lã depois do escândalo familiar. Em Anaramsã, os tubarões não se retiram, apenas mudam de águas. E nestas novas águas navego com uma liberdade que não sentia desde que fiquei viúva. Há uns dias encontrei-me com o Júlio. Não foi planeado. Coincidimos na fila de um banco no centro, numa agência modesta, longe das zonas exclusivas onde costumávamos mover-nos. Ele não me viu ao início. Estava a ver uns papéis com o sobrolho franzido e notei que o seu fato, embora limpo, já não era dos de corte italiano que eu lhe comprava. Parecia mais magro, com aquela tensão no maxilar de quem conta os dias até ao fim do mês. Quando levantou os olhos e me viu, ficou paralisado. Houve um momento de dúvida, de vergonha palpável. Mãe, murmurou, a aproximar-se com cautela. Olá, Júlio, respondi, mantendo o meu tom neutro. Nem frio nem carinhoso, simplesmente cortês. Estás com ar cansado. Tem sido meses difíceis, admitiu, a passar a mão pelo cabelo. Um gesto que conserva desde criança. Estamos a viver num apartamento em Queluz. É um 3º andar sem elevador. A Vanessa bem? A Vanessa teve de começar a vender roupa em segunda mão na internet e está a trabalhar a meio tempo na recepção de um ginásio. Ouvi-lo foi como receber a confirmação de que a minha lição tinha aterrado. A mulher que considerava indigno cozinhar para a sogra, agora tinha de sorrir a estranhos por um ordenado mínimo. O trabalho dignifica, filho, disse-lhe sem ironia. Talvez lhe faça bem perceber o valor do dinheiro que ela gastava com tanta alegria. O Júlio assentiu, a olhar para o chão. Eu sei. Ao princípio ela estava furiosa. Odiava-te. Mas no outro dia, quando conseguimos pagar a renda com o nosso próprio dinheiro, sem a tua ajuda, acho que senti algo que não sentia há muito tempo. Medo, sim, mas também orgulho. É pouco, mãe. É muito pouco comparado com o que nos davas, mas é nosso. Olhei-o nos olhos e vi algo novo. O brilho da arrogância tinha desaparecido, substituído por uma humilde realidade. O meu filho estava a amadurecer aos 40 anos, a pancada, mas a amadurecer, finalmente. Fico contente por ouvir isso, Júlio. A sério. Achas que algum dia? Começou a perguntar, mas parou. Sabia que não devia pedir nada. O tempo dirá, cortei suavemente. Por agora, continuem a construir os vossos próprios alicerces.
Os meus já suportaram demasiado peso alheio. Despedi-me e saí do banco. Não lhe ofereci dinheiro, não o convidei para almoçar. Deixá-lo ali, a lidar com os seus próprios problemas, foi o maior ato de amor que tive para com ele em décadas. Nessa mesma tarde dirigi-me ao sul da cidade para a inauguração do meu novo orgulho. Não é um edifício de escritórios nem um centro comercial. É um palacete antigo que remodelei por completo com os fundos que antes iam para os caprichos da minha nora e do meu filho. A placa na entrada, de bronze polido, brilha sob o sol da tarde. Fundação Clementina Impulso para Mulheres Construtoras. O lugar estava cheio. Havia jovens arquitetas, engenheiras civis recém-formadas, mestres de obras e trolhas mulheres que procuravam uma oportunidade num mundo dominado por homens. O murmúrio das conversas, os risos nervosos e a energia da ambição enchiam o ar. Subi ao pequeno estrado que tinham montado no pátio central. Ao pegar no microfone, o silêncio fez-se sentir. Vi rostos cheios de esperança, rostos curtidos pelo sol e pelo esforço, mulheres que, como nos meus inícios, só precisavam que alguém lhes dissesse: tu consegues. Aqui tens as ferramentas. Boa tarde a todas, comecei, com a minha voz firme a ecoar nas paredes de pedra. Há pouco tempo, alguém muito próximo de mim disse que eu era uma velha inútil, que já não servia para nada. Um murmúrio de indignação percorreu a plateia. Essa pessoa, continuei a sorrir, cometeu o erro de confundir a velhice com a obsolescência. Achou que só porque as minhas mãos têm manchas e uso uma bengala, a minha mente tinha deixado de funcionar. Mas hoje, graças a esse insulto, estamos aqui. Decidi que, se o meu dinheiro não servia para comprar respeito na minha própria família, serviria para comprar o futuro para todas vós. Os aplausos estalaram, genuínos e sonoros. Não eram aplausos de cortesia como os dos jantares da Vanessa, eram aplausos de gratidão. Desci do estrado e misturei-me com as pessoas. Conheci uma rapariga chamada Rosário, de 22 anos, que trabalha de dia a pôr soalhos e estuda engenharia à noite. Atribuí-lhe a primeira bolsa de estudo integral da fundação. Quando me abraçou, com as suas mãos ásperas e cheias de calos, senti um calor que nenhum jantar de luxo no clube me poderia ter dado. Obrigada, Dona Clementina, disse-me ela, com lágrimas nos olhos. Ninguém acreditava em mim. Eu acredito em ti, rapariga, respondi-lhe, a apertar-lhe as mãos. Porque tu tens fome, e a fome é o melhor motor do mundo. Não deixes que ninguém te diga que não serves. E se te disserem, prova-lhes que estão enganados ao construíres um edifício tão alto que não consigam ver o topo. Nessa noite regressei à minha penthouse com o corpo cansado, mas o espírito vibrante. Servi-me de um copo de vinho e sentei-me em frente à janela, como naquela noite em que decidi cortar-lhes a mesada. A cidade brilhava lá embaixo, um mar de luzes infinitas. Pensei na palavra inútil. Que conceito tão relativo! Para Vanessa, ser útil significava ser uma criada silenciosa e uma conta bancária aberta. Para o Júlio, significava ser uma rede de segurança eterna que o impedia de cair e, por consequência, o impedia de aprender a voar. Ao retirar-lhes a minha utilidade, paradoxalmente devolvi-lhes a oportunidade de serem pessoas reais. E eu redescobri-me. Apercebi-me de que o meu valor não reside em ser mãe ou uma potencial avó. O meu valor está na minha capacidade de criar, de gerir, de inspirar. Sou uma mulher de 68 anos que acaba de fundar uma organização que vai mudar a vida de centenas de famílias. Olhei para o meu reflexo no vidro. As rugas continuavam lá, a marcar cada riso e cada preocupação da minha vida. O cabelo branco brilhava como prata. Já não via uma idosa solitária. Via uma general vitoriosa que tinha ganho a batalha mais difícil de todas, a batalha pela sua própria dignidade. O meu telemóvel vibrou na mesa. Era uma mensagem do Rui, o meu advogado. Clementina, só para te informar que a Vanessa solicitou um plano de pagamentos para saldar a dívida do cartão de crédito com o banco. Parece que vão conseguir sem ir a tribunal. Bom trabalho. Sorri. Estavam a aprender a nadar. Engoliriam muita água, esperneariam, assustar-se-iam, mas não se afogariam. E isso era graças a eu ter tido a coragem de os empurrar para fora do barco. Terminei o vinho e levantei-me. Amanhã tenho uma reunião com o vereador da Câmara para discutir o licenciamento de um novo projeto urbano sustentável que quero financiar. Também tenho de rever os avanços da tese da Rosário. A minha agenda está cheia. A minha vida está cheia. Apaguei as luzes da sala, deixando que apenas o clarão da cidade iluminasse o meu caminho para o quarto. Não sei quanto tempo me resta neste mundo. Podem ser 10 anos, podem ser 20. Mas de uma coisa tenho a certeza: não vou desperdiçar nem mais um minuto a tentar agradar a quem não me valoriza.
O meu legado não será uma conta bancária herdada por um filho preguiçoso. O meu legado serão os edifícios que se manterão de pé contra os terremotos, e as mulheres de aço que forjarão o futuro desta cidade com as oportunidades que eu as ajudei a construir. Deitei-me na cama, a cobrir-me com os lençóis de fio egípcio de que tanto gosto. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não sonhei com dívidas, nem com gritos, nem com solidão. Sonhei com gruas a elevarem-se em direção ao céu azul, com o cheiro a cimento fresco e com o som de muitas vozes a construir algo novo. A velha inútil morreu. Longa vida a Clementina, a arquiteta de destinos, e se alguém tiver alguma dúvida da minha utilidade, que me venha procurar. Estarei na obra, de capacete posto e bengala na mão, a dirigir a orquestra da construção, onde o ruído do progresso soa sempre mais alto do que qualquer insulto.